Taverna do Leitão. O velho, ele virou pra gente. O velho queria morrer. Queria que os jogadores matassem ele. Exatamente. Só que o código e de isso roda foi uma coisa, não permitia que eles fizessem isso. Isso foi uma coisa que a gente percebeu depois, que o velho tava querendo ser morto pelos jogadores. E aí o velho começou a provocar. E o velho começou a provocar e disse que ele atacava as indiazinhas e estuprava as indiazinhas e prendia as indiazinhas. E o índio, nesse momento, ficou altamente revoltado e gritou a frase: as indiazinhas não! Aconteceu uma guerra entre os personagens. E um índio de 2 metros avançou pra cima de um velho cadeirante redneck com 2 machadas em punho pra cortar a cabeça do velho. E o de fuder porque eu não precisei fazer nada. O caos estava armado. Os jogadores brigando entre si. É aquela cena, você não precisa ter NPC, meu. Os caras têm razão. Taverna do Leitão. Bicho, vamos começar aqui o 7º episódio então. Você não tem que parar agora, eu posso Eu já comecei aqui. Isso foi pré-crédito. Começou diferente aqui, pré-crédito agora dessa vez aqui. O mestre narrador ou Deus? O poder de contar história. Por que não os 3? Não toque em Deus. Qual a função do mestre Ronaldo em um jogo de RPG? Diga aí. O mestre é aquele cara que vai criar a história. Na realidade, ele não é um diretor de filmes, longe disso. Isso, na realidade, é uma falha. Você tem que pensar que quando você está mestrando, você está criando uma história que vai ser contada por todo mundo ao mesmo tempo. Você só é o cara que está propondo as situações. O facilitador da história. Isso, o facilitador. Mas você não pode imaginar em momento nenhum que você não pode imaginar o final de sua história. Você pode imaginar algumas cenas, algumas coisas assim. Mas se você quer mestrar realmente, quer dar liberdade aos seus jogadores, não quer criar um sistema no trilhos, que a gente vai falar provavelmente que é depois aqui, você tem que pensar somente na grande situação. Você não vai descer a detalhes. Imagine o cenário, faça o cenário e jogue seus jogadores naquilo ali. E alguma coisa vai sair daquilo. Isso é RPG pra mim. Cacau, qual é a função do mestre pra você? Acho que o Ronaldinho resumiu bem. O mestre tem que criar a oportunidade. Então acabou, né? O mestre tem que criar a oportunidade da história. Ele tem a obrigação de dar os atrativos, né? Porque simplesmente criar uma situação e botar os jogadores ali por si só, ela não pode não ser o suficiente. Os jogadores podem não ter motivação para se encontrarem, podem não ter motivação, supondo que sejam personagens que não se conheçam. Eles têm que ter uma motivação, ou mais de uma motivação, para se encontrarem, cooperarem e irem atrás de um objetivo, ou de vários objetivos. Então o mestre tem que criar opções, coisas críveis, ameaças, objetivos, tesouros, promessas, para que comece a seguir. A partir daí tem que ser realmente o que você falou, é o desconhecido, é o que rolar. Mas você tem que ter, na verdade, um monte de ferramentas para poder criar em cima daquilo ali. Você pode também criar dentro de uma história mais no trilho, também não é proibido fazer uma coisa tão fechada e tudo, mas sabe que nada é tão fechado que um jogador criativo, um jogador que pense fora da caixa, ou pense simplesmente diferente de você, não possa trazer atravessar a parede ou ter opções. Acabaram com o meu hidromel. Alberto, qual é a função do mestre? Eu vou um pouco além na minha visão. Eu vejo o mestre muito como um pai. Eu vejo o mestre como um pai dos jogadores, dos personagens. Nem dos jogadores não, mas dos personagens. Ele dá as ferramentas iniciais, ele cria as situações, ele cria o mundo, ele empurra gentilmente, ele protege até certo ponto, mas tem horas que, como um pai cria um filho, que se o filho tá fazendo muita burrada, ele tem que deixar o filho se fuder para ele aprender. Então, nisso pra mim é muito parecido a função de um pai com a função de um mestre. E para criar uma história, para ver o filho se desenvolvendo, para ver aquela história dando frutos, para ver os personagens chegarem na sua maturidade, ele precisa das ferramentas e da liberdade. Se ele fechar muito, vai ser ruim. Se ele abrir muito, vai ser ruim. Se ele proteger muito, vai ser ruim. Se ele soltar muito, vai ser ruim. Então, pra mim, o equilíbrio
é a chave de você ser um bom mestre. E você? Qual a função Eu do acho que a mestre? função. Da XP. Eu acho que a função do mestre Botar a boca da é contar uma boa história, entendeu? É um equilíbrio delicado. Aí eu discordo um pouco de Ronaldo, que ele falou. E eu acho que. Eu tenho um paralelo aí, por exemplo, com o diretor de cinema. Eu acho que você tem um equilíbrio complicado de você conseguir fazer aí. De você criar um bom entretenimento para todos que estão na mesa. O mestre tem que fazer um jogo que seja divertido para todos. Né? Você não pode fazer um jogo que seja só legal para você, ou para um ou para outro. E também contar uma boa história, que seja satisfatória para você como mestre, né? Você encare, poxa, essa história é legal, essa história é uma história que eu gostaria de ter lido, essa história que eu gostaria de ter visto, que eu gostaria de ter experimentado de alguma forma. E ao mesmo tempo seja divertido para todo mundo, né? Isso é um equilíbrio delicado e complicado, né? Na verdade não tem uma resposta certa, né? Porque mestre, assim como jogador, tem um monte de tipo. É isso, né? A gente falou aqui mais cedo que é tipo de jogador. Há tipos de mestre? É claro. Quais são os tipos de mestre que tem? Você, por exemplo, pegando um pouco, você tem aquele mestre que pega, vou citar um pouco o que o Ronaldo botou assim, que ele praticamente cria só a situação e os primeiros ganchos, e o resto é o que vier. Isso até tem um tipo de jogo, a gente andou lendo, né, o chamado Westmarch, que basicamente o que o mestre faz é dar um mapa do tesouro para os jogadores. É aquela coisa, começou na taverna e vocês têm um mapa, tem aqui um mapa do tesouro. Pense como o mapa, não pense o mapa do tesouro, aquele que é o mapa do mundo com X só no canto. É um mapa em branco. É um mapa que ele não é fácil de ler, tipo o mapa de O Hobbit que Thorin tem sobre onde é lá a monte. Que não é, você tem que decifrar aquilo ali. Só que o mapa tem muito mais do que só onde é aquele tesouro, mas ele tem outros landmarks, tem outros locais. O que tem aqui nessa montanha? O que tem nessa floresta? O que tem o que é esse poço? Então o mestre, na verdade, dá um monte de gancho. Tem esse tipo de mestre, eu não consigo dar um nome pra esse tipo, mas ele dá esse tipo de mestre e deixa os jogadores irem trilhando. E o jogo sai daquilo ali. É um jogo sandbox. Pra mim é um mestre improvisador. Isso. Você tem já um mestre que ele gosta de tentar pensar em tudo. Ele cria o mundo, ele cria a política, ele cria a história, ele cria os jogadores, ele cria ele até cria os personagens, ele mete o dedo na história dos personagens. Ele quer, na verdade, fazer um filme. Ele quer fazer aquela história. E ele conduz os personagens, na verdade, compartilhando um pouco com os jogadores, mas ele sempre também está interferindo no jogador. Seu personagem está pensando nisso, você está sentindo aquilo. Então ele não tem só o papel de dar aquela... Ele não se sente só no papel de dar aquela situação, mas ele chega a dizer o seguinte, o que seu personagem está pensando, o que seu personagem está sentindo, contribuindo para o que você vai agir. Aí você vai lá e... Porque ele quer direcionar a história naquele sentido que ele um imaginou. mestre bem roteirista ou escritor, né? Isso. Qual tipo de mestre é você, Alberto? Eu me sinto muito improvisador. Eu crio um esqueleto de história e o que vier é lucro. Tem mestre que é advogado de regras, no sentido de que é o seguinte... Você acha que isso é um bom mestre? Eu vou brincar um pouco com os dois lados. O mestre advogado de regra, tal qual o jogador, ele acha que o que está na regra é a lei, e se está na lei, nada deve mudar daquilo ali. Rafael é um mestre desse tipo, tal qual ele é jogador. Então, esse mestre até não usa o famoso escudo do mestre, né? É porque é o seguinte, é a lei. Se o monstro tem... Morreu, tem Se que o morrer. monstro tem aquela habilidade de ele jogar... É o que eu interessei de falar, né? O escudo é uma forma de trapacear, né? Isso. Já tem mestre que não quer isso, qualquer tipo de mestre pode... Ele gosta de ter a história, é o pai, é o mestre mais narrador. Para ele os dados são interessantes são elementos interessantes para criar tensão, mas não para contar a história ou para dizer. Eu discordo completamente de você deixar uma jogada de dado definir o destino de sua aventura, porque se ela não for satisfatória, ela pode frustrar uma mesa inteira, entendeu? A menos que você esteja preparado para os dois resultados. Isso. Pode ser extremamente frustrante. Um sistema narrativista ajuda bastante. Isso. E o escudo é um excelente elemento porque você permite empurrar, esconder as jogadas. Como diria joga atrás do escudo. Stephen Eu não Hawking, gosto né? desse negócio de jogar atrás do escudo, porque eu acho que você está justamente tirando alguma coisa da parte do jogo. Você tem que jogar as jogadas, mostrar ao jogador Mas é isso. e evitar... Tem mestre que eu gosta já e mexi não algumas gosta. vezes em jogadas, não vou mentir, mas Eu tentar gosto. evitar aquilo. E eu gosto da Falsificar a descrição jogada. de Stephen Hawking, né? Porque, se não me engano, foi Einstein que falou que Deus não joga dados com o universo. E Isso. Hawking falou que Deus joga dados, só que onde nós não podemos ver. Né? Então, assim... E a minha visão é por aí. Eu Então, acho que assim, Deus joga dados com o destino, só que nós não podemos ver. Eu vejo que assim, existe essa coisa do mestre que quer
que ele, não necessariamente porque ele tem uma história, mas talvez seja também pela coisa de seu pai, quando ele, como você falou, como ele sente que, porra, aquela jogada de dado não vai ser legal. É importante jogar o dado porque dá aquele aspecto de que eu não estou controlando sua história, existe um elemento de sorte. E é uma arte você fazer esse mix, né? Isso. E aí quando você joga atrás do escudo, aí você, o mestre, não. Você diz, não, você teve um sucesso, ou não diz o sucesso direito, ou você não dá uma boa resposta. Você brinca com a atenção do jogador. O mestre que quer consultar os jogadores. Tem um mestre que gosta de ambientar a história. Tem um mestre que só sempre quer fazer o jogo, quer fazer a regra. O mestre casual, vamos chamar assim. Que quer fazer o jogo, quer fazer aquela história, pronto, beleza, acabou. Tem um mestre que já quer criar todo um ambiente, ele quer conquistar o jogador. Que ele bota música, ele apaga a luz, bota a vela, bota um monte de tralha no jogo, bota um monte de mapa. E mata a sua família, mostra no meio do jogo pra você ficar na clima de tensão. Então, aí você pensa, puta que pariu, mestre. Tem esse tipo de mestre também, que ele quer, na verdade, criar que aquela experiência não seja só um jogo, mas que seja algo que move emoções, né? Ele tem o mestre Silvio Santos. Que ele dá tudo pro jogador pra ele se sentir porque o jogador gamista, se você der poder pra ele, normalmente ele se sente bem. Isso funciona no curto prazo para o mestre que quer aprovação. Então ele recebe essa aprovação no curto prazo, mas no longo prazo ele não vai saber o que fazer com aqueles jogadores overpowers que ele mesmo criou. Assim, mestre, tem tipo de mestre para tudo, que depende de como você gosta de contar a sua história, gosta de que os jogadores participem de sua história. Então há um equilíbrio difícil entre contar uma boa história e fazer um bom jogo, né? Sim, você não pode desprezar uma coisa em detrimento da outra. Porque para começar, é aquela coisa que é o RPG. O RPG é contar uma história ou é um jogo? É os dois, né? É a mesma coisa, não é um totalmente ou outro. Então, da mesma forma que o jogo tem essa definição mista, o mestre também tem essa posição mista. Faz parte do gênero. Agora, dependendo do tipo de mestre, pegando aqui um pouco carona na pauta, deixa na pauta, você tem a questão e a relação disso com os jogadores, né? Porque também tem um mestre, é bom lembrar isso também, tem um mestre que ele não está pensando na história, nos jogadores. Ele quer ganhar dos jogadores. Ele quer botar dificuldade. Ele quer botar desafios para os jogadores vencerem. Ele não quer nem necessariamente ganhar. Mas para ele é o seguinte: minha função aqui é botar desafio para você, botar um monstro foda. Porque ele ganhar, ele pode ganhar. O mestre tem poderes infinitos. Se ele quiser, ele ganha. Mas ele quer ter o seguinte: o selo de aprovação de eu botei um desafio equilibrado, desafiador. Vocês venceram porque vocês foram foda. Mas minha função aqui é desafiar vocês, é botar vocês numa enrascada e vocês se virarem para sair dela. E eu vou usar todos os recursos do livro, dentro do equilíbrio, para botar vocês nessa enrascada. Que é o Zargon, né? É o Zargon de Hero Quest. Zargon, ele tá ali, na verdade, se você quiser, como ninguém sabe o que tá escrito ali naquela ficha, tudo bem que depois você pode checar, Zargon você pode abrir um negócio e ter 1000 goblins. Pronto, fudeu, todo mundo vai morrer. Mas o Zargon ele tem que seguir algumas coisas para tornar o jogo interessante, embora ele esteja claramente jogando contra os jogadores. O mestre ele pode fazer isso. Se é legal ou não é, depende. O cara acha que é a função dele isso. Isso pode rolar disputa. Eu acho que todo tipo de mestre rola uma disputa, mesmo que não seja esse tipo de mestre. Um mestre muito narrativista, a questão dele é não ser outwitted, né? É ele ter a chave da história e os jogadores não conseguirem descobrir o mistério ou demorarem em conseguir descobrir o mistério, né? Um mestre, por exemplo, muito narrativista, ele pode ter um conflito sério com jogadores mais gameistas, jogadores overpower, porque ele quer ele tem aquela predileção pelaquela história, pelo drama, pela particularidade de cada personagem. E o jogador simplesmente tá querendo jogar dado e matar monstro, ou quer ficar poderoso. E aí o mestre não cria essas oportunidades para ele. Então rola uma questão de expectativa versus o que você consegue. Já um mestre que eu vou dizer assim, aquele mestre improvisador, o que gosta do jogo West March, né? É terrível para um jogador casual. Porque ele bota lá as coisas e o jogador... Não sei se todo jogador casual, mas aquele jogador que não tem uma iniciativa, não tem um objetivo, ele fica assim, o jogador fica olhando assim. Eu acho o contrário, eu acho que o mestre improvisador é ruim pro jogador narrativista. Porque o mestre improvisador muitas vezes não lembra da própria história que ele criou. E o jogador narrativista tá lembrando da coisa que ele botou lá atrás. E o mestre improvisador se sente, como eu já me senti muitas vezes, na berlinda, porque eu mesmo, muitas coisas que eu criei, eu já tinha esquecido. E pra mim já não era mais interessante, eu não queria usar mais na história. Mas aí Cacau muitas vezes se lembrava, e eu ficava, porra, como é que eu vou botar isso agora? Fudeu! Akira Toriyama tinha isso com Dragon Ball, não sei se você sabe. Akira Toriyama, muita gente fala assim, porra, o que aconteceu com o fulano de tal? Ele, quem?
Por que que Goku nunca mais virou, não sei o que lá, tipo, virou macacão? E é mesmo, eles viravam macacos. Eles esqueciam. Eu vou assumir que eu tenho esse lado aí também. Eu crio a porra e eu esqueço. Isso, tem mestre que gosta de anotar tudo, de fazer depois um verdadeiro compêndio, um livro com tudo que ele Eu criou. vou admitir, porque eu sou muito preguiçoso pra essas porra. Tem mestre que não quer criar porra nenhuma. Tem mestre que gosta de criar mundo, tem mestre que gosta de jogar no mundo pronto, que quer aproveitar. Eu odeio criar mundo, eu cheguei a essa conclusão há muito tempo. Eu gostava hoje em dia antes, eu mas tô hoje eu gostando prefiro... Jogar em um mundo que alguém criou. Eu acho que agora Inclusive eu vou cheguei ao experimentar cúmulo de jogar em um mundo que outro mestre criou, que foi o mundo de Profano, que o Popota criou há muito tempo atrás, e eu consegui Verdade. jogar nisso. Mas assim, Mas não criei o mundo. e a disputa com os jogadores rola muito Pô, eu fiz isso. também. Porque no final das contas... RDA foi o jogo que eles criaram Todos fizemos em algum momento, mas assim, a disputa entre mestre e jogador rola porque os dois E estão o meu tentando foi contar de uma terceira história. mão. Porque eles criaram Star Blaze, Cacau criou em cima de Star Blaze. Não, na verdade criou junto. Foi mais ou menos paralelo. Star Blaze e RDA foram paralelos. Ou em RDA não, em Em Nemesis. Nemesis eu peguei de Nemesis já virei RDA, já foi terceira mão. E assim, todo mundo tá tentando contar uma história, né? Todos estão tentando junto contar uma história. E a história que Ronaldo quer contar não é a mesma história que Alberto quer contar, que não é a mesma história que a Popota É quer uma coisa contar. meio caótica, né? Porque Então, são várias quando pessoas junta contando todo histórias mundo, diferentes. alguma coisa sai dali. Mas funciona, né? Funciona. A ideia do RPG é fazer funcionar. E o Isso mestre... Isso dá uma sensação de conquista pra gente, né? E o mestre, ele é o papel, a peça fundamental, porque ele é que realmente tem o poder de, digamos assim, equilibrar essa história. Cada jogador ele tem o poder sobre seu personagem, mas ele não tem poder máximo como o mestre tem sobre todo o cenário. Então o mestre, nesse equilíbrio das histórias que todo mundo quer contar, é o melhor cara que pode fazer isso. Não, porque mesmo o mestre tendo todo esse poder, ele não pode fazer tudo, né? Não. Ele não pode violar premissas básicas como uma boa história e a diversão. Não, é É, exatamente. E Mas muito não- menos soltar uma Cloud Kill e matar um grupo inteiro de personagens. Pois Isso é ridículo. Alguém já fez isso aí, não vou citar nome. Geneval. Qual é seu nome secreto aí? Não sei ainda. Eu acho que tem muito isso. O mestre também ele tem seus tipos. O mestre é um jogador que se dispõe a tomar esse papel um pouco mais complicado. Eu Agora, acho que a melhor parte de RPG é que você conta uma história em que você sai mais enriquecido, ao mesmo tempo você se diverte e tem a sensação de que um desafio foi superado. Né? Agora eu vou mais além, eu acho que tem um título aqui, Mestre, Narrador, Deus. A gente já dividiu um pouco o negócio. Mestre é um conceito que eu vejo mais eu ouço mais em quem fala de D&D, enquanto que o narrador vem mais daquela raiz do storyteller. storyteller, é Eu verdade. sempre me considerei mais um narrador do que um mestre de jogo. Isso é verdade. E aí já invoca um pouquinho, o narrador está mais ligado ao sentido justamente narrativista, o sentido de você contar uma história. E enquanto aí que o mestre narrador tá é em um aquela jogo. voz despersonificada Ah. que cria o setting, né? Emma Thompson, naquele filme com Will Ferrell, fica falando. Ah, sim, o narrador em terceira pessoa, mas também foi ficção. Excelente filme. você Pô, muito bom. Eu amo esse filme. Pra mim, a melhor É interpretação de Will Ferrell. Não sabia que era Emma Thompson que falava. Mas é isso, você tem... Inclusive o nome mestre a gente tá usando muito por causa de D&D, mas é porque tem gente... O D&D é o mestre da dungeon, né? O mestre da masmorra. Você tem... GURPS é o mestre de jogos... O termo original é Dungeon Master. Dungeon Master. Sim. Aí você tem Game Master, você tem narrador. Narrador e você storyteller. tem o do Marvel Heroic Adventure, eu acho que é Watcher, não? Eu não tenho certeza, acho que tem um outro nome. Porque eles fazem O editor. paralelo com Vigia. Então eles brincam no final das contas com vários nomes possíveis. Não existe o facilitador, sei lá. Então no final das contas o nome muda, mas o papel é o mesmo. É o cara que conduz aquela história de uma forma ou de outra. Pode ser por trilha, por trilho. Pode dar várias Eu gosto oportunidades. da comparação com um diretor de cinema, entendeu? Porque o diretor de cinema é um E você cara... é o mestre Woody Allen? Eu não faço o que o Woody Allen faz. O Woody Allen é uma coisa complicada. É um cara que eu admiro, mas pelo qual eu tenho uma certa repulsa também. Deixa pra lá. Mas, enfim, eu acho que é um pouco diretor, assim, porque o diretor ele tem que saber trabalhar com o ego dos atores, entendeu? Ele tem que contar uma história, que é uma história que normalmente não é a história dele. E ele tem que escolher como contar essa história da melhor forma possível. Porque o mestre faz escolhas no final das contas. Faz. Eu quando eu mestro o jogo, eu costumo pensar assim, que história eu quero contar aí? E isso vai variar gênero, né? Eu tenho hoje em dia, como eu já tinha falado aqui... Uma escolha importante do mestre. Que sistema vou usar?
Isso, mas isso tem a ver também. Isso por si só já é uma escolha. O sistema hoje em dia, pra mim, está para que tipo de fotografia você vai usar no cinema, entendeu? Porque você não vai contar um filme noir com uma fotografia que não seja uma fotografia noir. Não faz sentido você contar uma história noir com fotografia que não seja história noir. Citando aqui um jogo de Alberto, que é do mundo de Profano também, que eu inventei, obrigado. Então, você não... Isso prova que deu errado o cara fazendo aquele filme Rei Arthur com Guy Ritchie, né? Sim. Ele tentou usar uma fotografia, um estilo dele que ele usou em Lock, Stock and Two Smoking Barrels, né? Armas, Trapaços e Dois Crimes Fumegantes. Tentou transpor essa narrativa para um filme de Rei Arthur e deu completamente errado. Meu Deus, aquele filme me deu dor de cabeça. Eu ainda não vi aquele filme. É muito ruim. Não tá perdendo nada. Me deu dor de cabeça. Eu até gostei do filme, porque tem uma cena de videogame muito boa. É horrível. Então, é um filme bom de videogame. É magia top, Rob. Ele usa aquelas cortes de cena, aquela coisa muito moderna que não encaixa com a... Mas assim, pronto, assim como no cinema, o cinema tem regras, você tem que saber qual é a linguagem que você está usando exatamente, dominar a linguagem. RPG é a mesma coisa. É aquela coisa, se eu vou fazer um filme de... eu quero fazer um filme de ação, de porrada, que emule, que copie, né? Aquele clima que formou nossa geração da década de 80. Feng Shui. Bota o Feng Shui aí, velho, que vai ser rápido, vai ser intenso, vai ser legal, vai ser divertido. Não, tem que usar Fate. Não vai funcionar. Eu quero fazer uma história de terror. Fate vai adiar, filho. Eu quero fazer uma história de terror. Fate vai ser nosso supla, né? Eu quero fazer uma história de terror, A gente vai jogar Fate no final desse terror existencial. Eu vou usar o quê? Eu vou usar Vampiro à Máscara, eu vou usar... né? Eu vou usar Fear Itself. A gente já faz isso meio que organicamente. Olha, usa esse sistema que é melhor. Eu quero fazer uma coisa mais de ação, mais espancada. Mas... Só lembrar assim, só comentar assim, que embora você normalmente possa, isso não é uma obrigação. Tá aí, existem os sistemas, inclusive genéricos, que eles oferecem um arcabouço de regras, de possibilidades, para você fazer o sistema que você quiser, para você não ter que ficar... porque você tem que encontrar um meio termo também. Por exemplo, eu tava comentando que eu li o Fear Itself recentemente pra jogar no livro, porque eu tô com a ideia de um jogo de terror, mas que não está encaixando com o meu estilo de mestragem. Então eu vou acabar mestrando em GURPS. E eu vou adaptar as duas coisas. Eu vou adaptar o sistema, a minha mestragem e minha história ao sistema. Então, às vezes você quer fazer uma fantasia medieval, mas você não quer ficar preso àqueles arquétipos do D&D, guerreiro, mago, clérigo, ladrão. Death Knell, que é o jogo de investigação que eu tenho, que você sabe, você que sugeriu o nome, é um jogo que eu queria mestrar no sistema de Fear Itself. Inclusive o piloto foi em Fear Itself. Cacau jogou. Mas os outros jogadores queriam jogar em GURPS, eu falei, não, eu vou pegar a estrutura do Fear Itself e vou traduzir para o GURPS, que é a estrutura que é mais uma forma de que ajuda o mestre a organizar um jogo de investigação. E o que foi que eu usei ali? Eu falei assim, ó, não vou ficar criando dificuldades para as pessoas usarem pistas, né? Para as pessoas encontrarem pistas. Eu vou simplesmente dar as pistas para os jogadores de uma forma mais ou menos fácil e trabalhar mais no desenvolvimento da trama. Foi isso que eu fiz. Eu acho que eu peguei aquela lição e traduzi para o GURPS. Acho que a gente já avançou a pauta, né? Que a gente tá falando já de sistemas. Vamos continuar aqui que a conversa tá. Você quer fazer mais alguma adenda, essa questão do tipo de mestre e tal? Alguém me ajuda aí? Dá chance a todos os jogadores, é o que eu falei desde o início. Isso é uma coisa importante. Pronto, boa lembrança. Dá palco a todos os jogadores. Como eu falei, no jogo, o protagonista é o grupo. Uma das funções mais complicadas, e é complicado pra caralho isso. Dar palco a todo mundo. É conseguir dar palco pra todo mundo. E isso é difícil pra porra. E que é uma coisa mais elogiada no último filme dos Vingadores, né? Que ele consegue dar palco a todos os personagens, por mais que seja um filme com trocentos milhões de pessoas. Que é o grande feito do filme. Só que, uma coisa. Só que tem muito jogador que não gosta de estar no palco. Sim, então ele tem que encontrar o ponto. Mas assim, existe. Então, é um negócio cheio de problemas. Ser mestre é uma das funções que quando o jogo dá certo, eu acho que é o jogador, é o participante, que mais se engrandece, que mais sai feliz do jogo. É o mais desafiado, é o que tem mais trabalho. Eu acho que você falou tudo que mas a recompensa de um jogo bem feito para o mestre encerrar com isso, que é muito diferente para os jogadores. Não pode ser esquecido que o mestre é um jogador também. É o jogador que tem mais responsabilidade, tem mais... Mas quando dá certo, e muitas vezes dá, eu acho que é o cara que sai mais assim, porra, foi foda, foi E você, ouvinte, você gosta mais de ser mestre, gosta mais de ser jogador? O que é que você gosta mais, né? Vocês beiquinhos. Manda seus e-mails aí, porque o próximo episódio vai ser surpresa. Nós estamos perto do final da temporada, nos 2 próximos episódios a gente não vai revelar agora o que a gente vai
vai falar. Olha, é sobre... Volte aqui que você vai saber o que a gente vai falar. É isso aí. Bye bye, Bacons!